Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Diário Oficial da União, desta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023, publicou a Lei nº 14.565/23, reduzindo em mais de 56% o valor da taxa cobrada para fiscalização de cronotacógrafos. A medida beneficia caminhoneiros e empresas de transporte de passageiros em todo o país. Os cronotacógrafos são instrumentos que registram velocidade e distância percorrida do veículo e estão sujeitos a fiscalizações a cada 2 anos. O Inmetro, organização vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, é o responsável pelas verificações obrigatórias. O valor dessas verificações subsequentes passou de R$ 207,40 para R$ 90,09. O presidente do Inmetro, Márcio André Brito, afirmou que, com a lei, caminhoneiros vão pagar o valor reduzido na taxa de fiscalização, o que traz previsibilidade e segurança para os profissionais. O mesmo vale para transporte de passageiros em veículos com mais de 10 lugares. Lançada como medida provisória em dezembro de 2022, o texto foi convertido em lei depois de correções, como explica o presidente do Inmetro. Enviamos uma nota técnica ao relator fazendo correções na medida provisória, o que permitiu a aprovação do texto. A Prefeitura de Sorocaba, do interior paulista, as empresas City Transporte e Consórcio Sorocaba, o Consor, apresentaram nesta quarta-feira, dia 3 de maio, mais 4 ônibus 0 km para o sistema municipal. São 3 modelos articulados a diesel e um padrão elétrico. Todos os 4 ônibus contam com ar-condicionado, elevador para cadeirantes, internet sem fio e entradas USB para carregamentos de dispositivos eletrônicos. O ônibus elétrico é de responsabilidade do Consórcio Sorocaba e possui capacidade para 72 passageiros entre sentados e em pé. O veículo deve se revezar nas linhas 5, Vila Fiori, Vila Carvalho, 14, Santa Rosália, 100, Expresso e 307 e Interbairro 7. A tecnologia nacional produzida pela Eletra, com chassi Mercedes-Benz e carroceria Caio modelo E-Millennium. O veículo é mais silencioso e não gera emissões de poluentes na operação. Os 3 ônibus articulados a diesel são da City Transporte. Cada veículo tem capacidade para transportar até 132 pessoas. As linhas são atendidas na 301 Interbairros 1, 65 Campolim e 303 Interbairros 3. Os chassis são modelo Mercedes-Benz O500 e as carrocerias são Caio modelo Millennium. Por meio de nota, o diretor-presidente da Urbis, Sérgio Barreto, disse que os primeiros testes com ônibus elétricos na cidade tiveram resultados positivos. Em parceria com a Consor, em um primeiro momento, testamos um ônibus elétrico superarticulado, sobretudo nas linhas T31, Éden, Cajuru e 307 Interbairro 7. O resultado foi muito positivo e se mostrou um veículo muito eficiente, econômico e confortável à população. Agora iniciamos uma segunda fase de testes, mas com um modelo menor, com outras características de uso, mas com a mesma qualidade de todos os veículos elétricos. Ainda na nota, a Prefeitura de Sorocaba informou que atualmente o sistema de transportes conta com 371 ônibus em 119 linhas. Até o fim do ano, devem ser inseridos mais 36 ônibus 0 km. Sorocaba opera atualmente com 371 ônibus do transporte coletivo em 119 linhas. Em 2020, eram 109 linhas e 300 ônibus. Por mês, são cerca de 4,7 milhões de passageiros transportados, com os ônibus rodando um total de 2,2 milhões de quilômetros. Hoje são 36 ônibus superarticulados e 33 articulados. A capacidade de transporte do sistema todo é para até 660.671 passageiros por dia útil. Até o fim de 2019, eram apenas 18 articulados, e uma capacidade total de transporte para até 586.953 passageiros por dia útil. Em 2021, foram incorporados à frota de 114 novos ônibus e em 2022, mais 45, também todos 0 km. Neste ano de 2023, já são 36 novos ônibus. Até o fim deste ano, ainda está prevista a conclusão das obras do novo corredor oeste do BRT. Com isso, o sistema ganhará outros 36 novos ônibus e em torno de 45 mil sorocabanos por dia são favorecidos com mais essa melhoria no transporte coletivo. Grande diferencial
diferencial é que temos proporcionado toda essa renovação da frota, dando mais qualidade ao serviço sem que a população pague nada a mais por isso, pois congelamos o preço da tarifa de ônibus nos últimos anos e baixamos o valor da passagem para R$ 1 aos domingos e feriados, complementou o prefeito Rodrigo Manga. A Câmara Municipal de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, aprovou na sessão desta última quarta-feira, dia 3 de maio, o projeto de lei da vereadora Paola da Pisaria, que propôs a criação do botão de pânico nos ônibus municipais. O aumento de ocorrência de crimes de importunação sexual contra as mulheres no transporte vem chamando atenção e por isso o projeto foi criado. De acordo com o projeto de lei, todos os veículos das linhas municipais de ônibus de Barra Mansa deverão ter instalado um botão de pânico. O novo dispositivo de segurança registrará o chamado diretamente ao 28º Batalhão da Polícia Militar, que terá acesso ao itinerário do veículo. A Polícia Militar poderá realizar a intervenção necessária onde o crime ocorrer. O projeto aprovado pelos vereadores segue para o Executivo Municipal. A reunião da FNP, Frente Nacional dos Prefeitos, realizada nesta terça-feira na Fundação Getúlio Vargas, em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, recebeu vários prefeitos. O prefeito Eduardo Paes informou que durante a pandemia de Covid-19, o número de passageiros acabou reduzido e que a crise no setor continua. Paes disse que a reunião da FNP quer discutir o marco do transporte, já que o consórcio nacional define gratuidades que valem para os municípios. Para o presidente da FNP, Edivaldo Nogueira, o sistema de transporte enfrenta muitas dificuldades em todas as grandes cidades brasileiras. Durante o encontro, a secretária municipal de transportes, Maína Celidônio, fez uma apresentação sobre os desafios enfrentados pela SMRT. A Prefeitura do Rio de Janeiro também autorizou nesta sexta-feira, dia 5 de maio, por meio do setor responsável, a abertura de licitação pública para a contratação de seguro de vida para os motoristas de ônibus. Os profissionais contemplados são os que atuam no transporte público pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a CMTC. O contrato terá vigência de 12 meses e compreende a proteção com cobertura de morte natural, morte por acidente, invalidez total ou parcial devido a acidente no trabalho, translado e auxílio para funeral. Este processo e serviço a ser contratado não inclui cobradores ou outros profissionais da CMTC que atuam no transporte. O valor estimado é sigiloso, conforme os termos da Lei nº 13.303/16. Na manhã dessa sexta-feira, dia 5 de maio, às 5h50 da manhã, um ônibus da linha 695D/10, Jardim Santa Bárbara, metrô Jabaquara, atingiu uma vaca na Avenida Matias Beck, número 473, no bairro de Interlagos, em São Paulo, sentido centro. A SP Trans, concessionária responsável pelo coletivo, informou que uma equipe da Divisão de Vigilância das Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde foi ao local da ocorrência para tomar as medidas cabíveis. Agora sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. No início da madrugada desta quinta-feira, dia 4 de maio, à 00:32, um ônibus da linha 8000/10, Terminal Lapa, Praça Ramos de Azevedo, que voltava para a garagem, já sem passageiros, acabou sofrendo um acidente na Avenida Otaviano Alves de Lima. O veículo de prefixo 11521 da Santa Brígida ficou em cima do muro que divide as pistas do local, na Marginal Tietê, e o acesso à rodovia Anhanguera. De acordo com a SP Trans, responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus municipais da cidade de São Paulo, disse por meio de nota que o Programa de Redução de Acidentes em Transportes está apurando a ocorrência. Segundo a Aviação Santa Brígida, o motorista afirma que o acidente aconteceu, pois a via foi fechada por uma carreta, o que é confirmado por uma testemunha. Um ônibus e um VLT bateram na manhã desta quarta-feira, dia 3 de maio, no centro do Rio de Janeiro. A colisão ocorreu na Avenida Marechal Floriano com a Avenida Passos. De acordo com as primeiras informações dos bombeiros, há pelo menos 16 pessoas feridas, todas sem gravidade. A Avenida Rio Branco é a alternativa para quem vem do binário do Porto. Na manhã desta quarta-feira, um ônibus colidiu com um trem do VLT, na altura da Avenida Marechal Floriano, por volta de 6h20 da manhã. Bombeiros e o SAMU foram acionados pela concessionária. As circunstâncias estão sendo investigadas. Neste momento, a linha 3 está paralisada, diz nota do VLT Rio.
Também na capital do Rio de Janeiro, um ônibus do sistema BRT, que seguia no sentido Santa Cruz no corredor Transoeste, nesta quarta-feira acabou pegando fogo na estação Salvador Allende. De acordo com a Mob Rio, os módulos expresso e paradores estão fechados de forma temporária para que os bombeiros combatam o fogo. Não há informações de como o incêndio teve início e nem de pessoas feridas. Uma colisão envolvendo um ônibus rodoviário da empresa Exclusiva Turismo chamou a atenção na manhã desta última quarta-feira. A colisão ocorreu na Avenida Edgar Máximo Zamboto, sentido Cajamar, nas proximidades da Rodovia dos Bandeirantes, na manhã desta quarta-feira, dia 3 de maio. A frente do ônibus ficou bastante destruída. A dinâmica do acidente não é conhecida. Não houveram feridos com gravidade. Um ônibus urbano da Auto Ônibus São João invadiu uma residência na tarde desta última terça-feira, dia 2 de maio, no conjunto Feira 7. A empresa de ônibus afirma que o motorista perdeu o controle da direção do veículo após ter uma queda de pressão. Uma equipe do SAMU atendeu a ocorrência e o profissional passa bem. O funcionário deve se apresentar nesta quarta-feira na garagem da empresa para esclarecer sobre o acidente. O coletivo transportava alguns passageiros no momento da colisão, no entanto, ninguém ficou ferido. A empresa São João informou que entrou em contato com a imobiliária para pagar os prejuízos do dono do imóvel que está à venda. Um ônibus urbano da Transportes Paranapuã pegou fogo na noite desta última quinta-feira, dia 2 de maio de 2023, na Ilha do Governador. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro conseguiu conter as chamas. O incidente aconteceu na Avenida Paranapuã, próximo da Rua Noêmio da Silveira. As chamas consumiram rapidamente o coletivo. Moradores da região ouviram explosões, deixando todos assustados. A causa do incêndio deverá ser investigada. Um dos ônibus que foram recém-incorporados na frota da Transportes Paranapuã quebrou na zona norte do Rio de Janeiro. Um vídeo que vem sendo divulgado mostra o coletivo da linha 634 quebrado na Avenida Leopoldo Bulhões, no bairro de Manguinhos. A pane elétrica deixou o trânsito na região lento e intenso. Na Bahia, um ônibus da Transportes Urbano São Miguel de Ilhéus caiu em uma vala na estrada de Itariri, na zona rural de Ilhéus. O acidente aconteceu nesta quarta-feira, chamando a atenção de quem usava a estrada. As chuvas que atingiram a região nos últimos dias seguem deixando a via em péssima situação. Os moradores afirmam que o trecho da ladeira onde ocorreu o incidente é comum ver veículos deslizando para a vala. Em meio às reclamações de moradores nas redes sociais em que mostram a realidade da estrada de Itariri e demais vias em péssimas condições, a Prefeitura de Ilhéus afirma que algumas localidades recebem ações emergenciais, a exemplo do trecho da BR-251 que dá acesso ao condomínio Sol e Mar. Outros trechos beneficiados, conforme a gestão, são os acessos aos distritos de Banco Central, Inema e Pimenteira. Os serviços são tocados pelo governo do estado. Um ônibus da empresa JTP Transportes teve um princípio de incêndio nesta última quarta-feira, dia 3 de maio. A linha em que o coletivo operava não foi divulgada, assim como o número de passageiros a bordo no momento do incidente. Não houveram feridos. O incidente ocorreu na rua Doutor Jorge Balduzi, no bairro Jardim Minas. O fogo foi controlado por extintores e a área foi isolada para evitar acidentes. Em Minas Gerais, um homem de 55 anos que não teve a sua identidade revelada morreu atropelado por um ônibus da empresa Cisne na noite da última terça-feira, dia 2 de maio, na rua Carlos Augusto de Paiva, no bairro Campestre. De acordo com a Polícia Militar de Minas, o homem que apresentava estar bêbado se desequilibrou e bateu na lateral do coletivo em movimento. O motorista do ônibus informou que, ao ouvir o barulho ao lado do veículo, ele parou e só depois viu o homem no chão. O serviço do SAMU foi ao local da ocorrência e confirmou que a vítima não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do acidente. Um coletivo do sistema Transcol acabou sendo incendiado por traficantes na manhã desta última quarta-feira na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, no Espírito Santo. O ônibus da linha 051 acabaram abordado por dois bandidos que ordenaram que todos os passageiros desembarcassem e em seguida atearam fogo no veículo. O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo encaminhou uma equipe, porém funcionários de um estabelecimento comercial utilizaram 6 extintores para conter as chamas. No início da tarde, moradores da região de Tabuazeiro, que fica a menos 2 km de Itararé, revelaram ter ouvido disparos de tiros no local.
No Paraná, um ônibus rodoviário que trafegava pelo bairro Catarinense pegou fogo na tarde desta última quarta-feira. O incidente ocorreu nas proximidades da divisa com a cidade de Palotina e chamou a atenção de quem passava pela região. A linha do ônibus não foi divulgada. Apesar do susto, não houveram feridos e o motorista conseguiu conter as chamas. Uma colisão envolvendo um carro e um ônibus que seguia para Trindade deixou 3 mortos e dezenas de feridos na manhã desta quinta-feira, na BR-153, em Centralina, no interior de Minas Gerais. A concessionária Triunfo Concebra, que administra o trecho, informou que o motorista do ônibus afirmou que um dos pneus estourou e o mesmo perdeu o controle da direção. O ônibus, com 42 pessoas, incluindo o motorista, seguia de Alterosas, em Minas Gerais, para Trindade, em Goiás. O coletivo invadiu a pista contrária e bateu de frente com um carro. As 3 vítimas estavam no veículo de passeio, entre elas uma criança. Uma pessoa que também estava no automóvel foi resgatada em estado grave para o Hospital Estadual São Marcos, em Itumbiara. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. O serviço do SAMU também segue no local. Ambulâncias da Prefeitura de Canápolis e Centralina realizaram o resgate dos feridos. Um ônibus da Guaçutu, fretado ao Cascavel Futsal, acabou assaltado na madrugada desta quinta-feira ao trafegar na rodovia PR-317 em Engenheiro Beltrão, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Militar Rodoviária do Paraná, o ônibus deixou Cascavel e viajava com destino a São Paulo. O time irá enfrentar o Corinthians pela Liga Nacional de Futsal na próxima sexta-feira. Os bandidos atiraram contra os pneus do ônibus, obrigando o motorista a parar o coletivo próximo do rio Ivaí. Após isso, obrigaram o condutor a levar o veículo para uma estrada rural. Na ação, 3 marginais embarcaram no ônibus e levaram pertences dos jogadores. Imagens gravadas pelos jogadores mostram a delegação fora do veículo, no meio da plantação de milho. O grupo decidiu realizar o registro da ocorrência. Agentes da PM fizeram busca da região e até agora ninguém foi preso. Um micro-ônibus modelo Volare da Prefeitura de Malete, que transportava paciente para consultas e exames em Irati, sofreu um acidente nesta quinta-feira na BR-153, em Rio Azul, ficando totalmente destruído. Um dos pneus do coletivo teria estourado e o motorista perdeu o controle da direção, batendo em uma árvore. Um galho arrancou o teto do coletivo. O acidente ocorreu nas proximidades da entrada do município de Rio Azul, chamando a atenção de quem passava pela região. O coletivo ficou totalmente destruído. Diversos passageiros apresentaram ferimentos leves e uma mulher precisou ser imobilizada e encaminhada para um hospital. A Prefeitura de Malete, no Paraná, não informou o número de passageiros. Um ônibus que opera a linha Terminal Cajueiro pegou fogo na manhã desta última sexta-feira, dia 5 de maio, quando seguia parado no estacionamento do Terminal Integrado do Barro, na zona oeste do Recife. Não houveram feridos. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco informou que a corporação foi acionada às 5h20 da manhã, que as chamas foram controladas por volta de 6h40. Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, o coletivo estava vazio no momento do incêndio. Uma perícia irá apontar as causas do incidente registrado nesta manhã. Uma passageira de um ônibus que faz a linha Ponta Porã, Campo Grande, foi presa nesta última quinta-feira durante uma abordagem de fiscalização na rodovia MS 164 em Ponta Porã. A mulher de 22 anos, que não teve a sua identidade revelada, seguia viagem para Presidente Prudente, onde o material entorpecente seria entregue. O Departamento de Operações de Fronteira informou que ela seguia viagem com quase 4 quilos de pasta de base de pó entorpecente. A traficante não informou o motivo da viagem, o que levantou suspeitas da corporação. O material estava em tabletes prensados. O material apreendido, avaliado em quase R$200 mil, acabou sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã. No Rio Grande do Sul, um acidente envolvendo um carro e um micro-ônibus escolar deixou uma criança e um homem ferido na manhã desta última sexta-feira, no acesso da rodovia estadual RS 211. O coletivo transportava alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, quando houve uma colisão com uma caminhonete. Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu no bairro Agrícola, em Erechim, no norte do estado do Rio Grande do Sul. A corporação informa que os feridos precisaram ser encaminhados para o Hospital Santa Terezinha de Erechim.
o motorista da caminhonete e uma outra criança, que também estava na condução escolar, não se feriram. Uma equipe da Brigada Militar e a da Defesa Civil atenderam a ocorrência. O fluxo do veículo não registrou interrupções. Começando nesta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023, a 49ª Expo Ingá, realizada pela Sociedade Rural de Maringá e voltada para o setor de agronegócio, terá uma novidade nesta edição: a exposição de ônibus rodoviários. Um destes ônibus é o Catita, primeiro ônibus do Paraná dos 30 anos, e o outro é o 1000º Marco Polo G8, pertencente à Aviação Garcia, entregue recentemente para operação e possui 8 poltronas, cabine e cama massageadores na parte inferior e 48 semileitos na superior. Outra novidade é o G8DD da Brasil Sul, que tem o serviço Leito Plus, com poltronas leito em cima e cabine e cama massageadora na parte inferior. O objetivo não é só mostrar a história do transporte no estado, mas também a evolução tecnológica, permitindo aos visitantes do evento acessar os veículos, se sentar, verificar o assento dos motoristas e as funcionalidades destes ônibus. Além disso, o Metabus, serviço oferecido pela Garcia Brasil Sul, em seu estante, e que proporcionará experiência imersiva, algo inédito no país, onde o público pode adentrar o ônibus e conhecer seus diferentes serviços. Após visitar o metaverso do ônibus, o Museu Histórico da empresa, com sede física em Londrina, também poderá ser acessado de forma digital. Por fim, brindes serão entregues para os fãs de transporte e público em geral, de miniaturas de vários modelos de ônibus ao longo da história da empresa. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio de assessoria de imprensa, informou nesta sexta-feira, dia 5 de maio, que a primeira turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal condenou a empresa de transporte rodoviário Expresso São Luís a pagar indenização a uma passageira por sucessivas falhas mecânicas em ônibus. A decisão fixou o valor de R$3.000 para fins da reparação moral. No processo, a mulher diz que no dia 4 de julho de 2022 foi realizar a viagem de Brasília a Cuiabá, no Mato Grosso. Entretanto, o ônibus apresentou problemas mecânicos próximo à cidade de Anápolis, em Goiás. Após não conseguir consertar, a empresa ofereceu à mulher nova passagem para finalizar sua viagem, mas o outro ônibus também apresentou problemas mecânicos, o que atrasou a chegada ao destino. Ao julgar o caso, segundo o Tribunal de Justiça, a turma recursal entendeu que houve evidência falha na prestação do serviço. Também explicou que os reiterados problemas mecânicos não são considerados como motivo de força maior, o que excluiria a responsabilidade do fornecedor do serviço, mas sim negligência que expõe os usuários a potenciais riscos. Por fim, os magistrados entenderam que foram incontroversos os desgastes físicos psicológicos perpetrados pela autora recorrente, oriundos da sequência de falhas mecânicas. O site Diário do Transporte tentou localizar representante da companhia para se posicionar. E antes de finalizar, uma última notícia. Quem passa por este mês de maio pelo corredor de ônibus em Curitiba, na rua Deputado Heitor Alencar Furtado, no bairro Moçungue, se depara com uma cena de encher os olhos de tanta beleza proporcionada pela natureza. É outono e época das 853 árvores liquibambares plantadas ao longo do eixo de transporte ficarem cheias e com uma coloração especial em tons vermelhos que compõem um cenário diferenciado com as cores dos ônibus biarticulados da linha Centenário Campo Comprido que passam pelo local. O cenário é a prova de que corredores de ônibus bem planejados e integrados à paisagem urbana podem ter um efeito bem mais agradável e importante para o bem-estar das cidades que estruturas de transporte de média capacidade frias, acinzentadas, erguidas e em pilares de concreto. A atração natural já virou tradição na cidade e o local passou a ser conhecido como Rua do Outono. Segundo a Prefeitura de Curitiba, as árvores vermelhas se transformaram em cartão postal da cidade nesta época do ano, desde o fim de abril até o fim de maio. A espécie é originária da América do Norte, do México e dos Estados Unidos e tem folhas que variam em tons de vermelho e podem passar de 30 metros de altura. Entretanto, a urbanização de Curitiba, que administra o transporte coletivo da capital paranaense, alerta para os riscos de atropelamento na hora de os entusiastas fazerem os registros fotográficos.
A orientação à autarquia é para que os registros fotográficos sejam feitos apenas da calçada, em locais seguros, longe da canatela. Em anos passados, algumas pessoas chegaram a deitar no asfalto do corredor dos biarticulados para fazer selfies, o que é proibido em perigo à vida de quem fotografa e a dos passageiros dos ônibus. Muitos também caminham e fazem ensaios fotográficos por meio da canaleta. Na região de Mossungue, são 853 árvores que encantam com o avermelhado das folhas estreladas que caem durante o outono, relembra a administração em nota. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias somente aqui para você. E espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.